Só queria lembrar vocês pra não levarem nada que eu vou falar aqui a sério, porque o intuito do vídeo é só entreter. Então, por favor, não problematizem as questões do vídeo. Eu tive que reassistir o filme 50 Tons de Cinza, porque eu fiz uma enquete, coloquei lá o tema sem pensar muito nisso, e vocês votaram e escolheram que eu falasse como seria se esse filme fosse feito aqui no Brasil. E eu vou dizer pra vocês que eu tive que pensar muito sobre isso, porque eu tinha algumas ideias, mas não tem muitos filmes de romance brasileiros que eu tenha assistido, pelo menos não nessa pegada que tem 50 Tons de Cinza. Eu gosto muito daqueles filmes pastelão, comédia romântica, porque eu sou uma pessoa bem genérica. Mas se a gente for parar pra pensar, 50 Tons de Cinza combina muito mais com comédia romântica do que um romance que mexe com o sentimento das pessoas. Especialmente se os personagens reagissem de forma natural aos diálogos que tem naquele filme. Tipo esse daqui, por exemplo. Você vai fazer amor comigo agora? Primeiro, eu não faço amor. Eu fodo. Com força. Eu fodo com força. Eu não sei porquê, mas tem umas frases do filme que em português consegue ficar muito mais engraçado. Então eu acho que se fosse filmado no Brasil, seria muito mais pra comédia do que seria pra romance. Só que assistindo esse filme de novo, eu pensei, eu acho que eu nunca vi esse filme até o final. E aí eu me lembrei por quê. É porque o filme é muito constrangedor, especialmente as cenas picantes. Ai, que cringe! Digamos que eu ficasse... O que aconteceria? Primeiro, eu te ajudaria a tirar esse vestidinho. E eu ficaria feliz em descobrir que você tá pelado embaixo dele. Ah, não me tica! Imagina o ator que falou isso, o que não devia estar passando na cabeça dele. Tipo, será que vale a pena? Será que vale o cachê? Se essa história se passasse no Brasil, com certeza ia ser ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, porque é onde histórias se passam aqui. Especialmente porque o protagonista, ele tem todo aquele estereótipo do homem de negócios multimilionário. Sei lá, ele não ia ser daqui, por exemplo, de Curitiba. Se essas cenas já são constrangedoras e engraçadas, imagina se fosse em português com sotaque paranaense. Quando você teve sexo, teve alguma coisa que você não gostou de fazer, a gente precisa ser honesto pra isso funcionar. Ai, é que eu nunca fiz nada. Você é virgem? Então, digamos que a história se passe em São Paulo. E o Christian é muito rico, caso vocês não tenham notado. O filme deixa isso claro em cada cena possível. Se você não notou que ele é rico, ele tem um helicóptero. Caso você não tenha notado que ele é rico, ele tem uma empresa gigantesca. Caso você não tenha notado ainda que ele é rico, ele tem 1000 carros. Agora que a gente já entendeu que ele é rico, o filme não deixa muito claro por quê. Tipo, o que essa empresa faz? Eles até mencionam aqui e ali, mas não fica muito claro. Pelo menos não pra mim. Talvez seja porque eu sou meio burra. E no Brasil, gente rica geralmente é político, é banqueiro, é bandido, é pastor, tem uns ricos do setor agrícola também, ou é famoso, ou é várias dessas coisas junto também, né, que... Não é uma crítica social. Beleza, mas eu fui pesquisar, né, pra poder falar melhor. A companhia Grey, ela é tipo uma companhia de tecnologia da informação. Tipo a Microsoft. Por coincidência, o Christian Grey é formado em Harvard. Ah, quem diria, né? É o mesmo lugar que o criador da Microsoft, Bill Gates, também se formou. Só que pra chegar onde chegou, o Bill Gates, além de ter que estudar muito, ele era um ratinho de laboratório que dedicou toda a sua juventude a criar inovações que mudariam o mundo. E mesmo estudando em Harvard e fazendo tudo o que ele fez, ele só foi se tornar bilionário por volta dos 31 anos de idade. Mas o Christian Grey é precoce, ele não inventou nada, mas abriu uma empresa e ficou multimilionário antes dos 30, claro que sim. O mais triste disso tudo é que pra descobrir essas informações eu tive que pesquisar e eu descobri que o Bill Gates fundou a Microsoft quando tinha apenas 19 anos. Então eu fiquei muito mais deprimida depois de escrever esse roteiro. O Christian Grey vai ser o nosso Silvio Santos juvenil brasileiro. Eu desconfiaria de um cara que ficou bilionário, sem ter inventado nada de muito incrível, antes dos 30, no Brasil. E os nomes dos personagens também seriam diferentes, né? Sei lá, Cristiano Cinza da Silva. Não, da Silva não é chique, né? Então eu fui pesquisar sobrenomes brasileiros de pessoas que são ricas, pra usar de exemplo. Lehmann, Saverin, Teles, Sicupira. Vamos de cinza mesmo. Ah, se não perde o sentido do nome do filme, né, gente? Pelo amor de Deus. E a protagonista, né, que é a Anastácia Steele. No Brasil seria Ana Clara, Ana Carolina, Ana Beatriz, que é porque brasileiro adora nome composto. Eu falo isso com propriedade. Ana Clara Aparecida estuda literatura na USP e vai entrevistar Cristiano Cinza, um empresário brasileiro muito rico. Sério, gente, ele é muito rico.
ficou... Tem coisas no filme que poderiam existir numa versão brasileira, como, por exemplo, o Fusca Azul. Só que numa versão brasileira do filme, aquele Fusca mudaria completamente a vida da Ana. Com certeza ela ia apanhar de muito mais gente do que só do Christian. Eu acho bastante arriscado, inclusive. Tem uma cena interessante que ela rouba o lápis dele. Ele empresta um lápis pra ela poder usar. Ela morde o lápis na frente dele e leva embora, foda-se, leva embora o lápis. Eu achei isso bastante condizente com a nossa realidade, porque aqui na nossa terra é de lei. Se você empresta uma caneta ou um lápis, você tá dando esse lápis pra pessoa. Você nunca mais vai ver na sua vida. Se eu recuperasse tudo que é lápis e caneta Bic que eu já emprestei na minha vida, dava pra abrir uma papelaria. Uma coisa que eu levei muito em consideração na hora de comparar a história do filme com a nossa realidade aqui no Brasil foi o tal do contrato. Pra quem não sabe, eles têm lá um contrato em que tá tudo por escrito o que ele quer fazer com ela, que é aquele BDSM pesadinho lá. E lá no contrato tá tudo por escrito que ela consente com toda aquela situação e tal. E é muito explícito. Mas assim, minha experiência com o contrato sempre foi assim. Você assina, aí você tem que levar no cartório, porque você precisa provar que aquela assinatura é sua, porque senão depois você pode só falar, eu não fui eu que assinei isso daí não, e ferrou pra pessoa que tem o contrato. Então, pra validar aquela assinatura, é necessário que você vá até um cartório. E eu fiquei imaginando como seria a pessoa no cartório vendo esse negócio. Boa tarde. Eu vim trazer esse contrato pra poder validar a assinatura. Claro, sem problema nenhum. Só um momento. Eu falei com um amigo meu que é advogado e ele me contou que aqui no Brasil esse tipo de contrato seria inexequível. Me sentindo muito inteligente agora. O que significa? Significa que não é válido. Mesmo existindo contrato, em um caso de processo judicial, o contrato não tem validade porque ele quebra a questão da moral e dos bons costumes e meio que é contra a lei. É que nem tipo assim, eu te dou o direito de me matar. Você não pode, você não tem esse direito. É que não pode, entendeu? Bater nas pessoas, mesmo que elas deixem. Então não dá pra ter um contrato, né, sobre isso. É melhor não falar pra ninguém. Caso você goste, né? Caso seja consentido, pelo amor de Deus. Inclusive, existia um caso aqui no Brasil de um advogado que protocolou, meio que sem querer, um desses tipos de contrato de submissão sexual. A ação em trâmite do 4º JEC, não sei como fala isso, de Cuiabá, pedia indenização contra a seguradora que se recusou a reembolsar sua cliente após o roubo do seu aparelho celular, já que a mulher tinha contratado o seguro da empresa em questão. Mas na hora de anexar o contrato do referido seguro, o advogado cometeu um equívoco e anexou um contrato entre dominador e submissa nos moldes do enredo de 50 Tons de Cinza. De acordo com o documento, o advogado exigia ser chamado de Sr. Grey, nome do protagonista do romance. Isso aconteceu em Cuiabá. Olha só, quem diria? E não é que a vida realmente imita a arte? Eu acho que esse filme de 50 Tons de Cinza, ele é mais sobre situações constrangedoras do que ele é sobre romance. Eu juro pra vocês que eu fiquei mais tranquila assistindo The Office do que vendo esse filme. Tem uma cena que a Ana tá no barzinho lá e ela tomou demais. Aí ela liga pro cara, normal, coisa que bêbado sempre faz, e fala, eu tô aqui muito bem sem você, não preciso de você. E o cara vai, sabe Deus como descobre onde ela tá, vai lá buscar ela. E ela, muito louca de cachaça, ela vomita. E logo em seguida ela desmaia. E o que eu achei curioso sobre essa cena é que ele pega uma mulher desmaiada e leva embora do bar, ninguém fala nada. Ai, tô passando aqui com essa moça completamente desacordada num bar, nada demais, normal, mais um dia como qualquer outro. Pra mim, a única coisa que prestou no filme foi o final, porque o Christian vai lá e dá uma 6 chicotadas na Ana, e ela fica lá na madruga boladona, e no dia seguinte ela vai embora. Ou seja, faz o certo, vai, deixa esse homem ruim pra trás. O final só seria melhor do que isso se ele tivesse começado a fazer terapia depois. Mas, infelizmente, esse não é o final, né? O filme tem continuação, né? Só que esse vídeo acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo como vocês acham que seria uma versão desse filme aqui no Brasil. Um grande beijo a todos e até a próxima.